Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudo sobre o Livro dos Espíritos, e aqui realmente somos um grupo com boa vontade, nos esforçando para aprendermos sempre um pouquinho mais. E aqui nós vamos hoje continuar com a introdução do Kardec. Nós paramos no anterior, no capítulo 14 da introdução. Hoje vamos continuar aqui no 15, 16 e 17. E nós fazemos um resumo da introdução. Então, pedimos desculpas se de repente não comentamos aquilo que chamou a atenção, mas vale ressaltar também que é importante que cada um faça a sua leitura, porque aqui nós colocamos aquilo que nos chama a atenção e as nossas reflexões. Mas é interessante que cada um faça o acompanhamento do seu livro, seja qualquer edição, ou seja também em PDF. Então, para nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Então, querido Deus, amado Mestre Jesus, e a toda a equipe espiritual, a equipe amiga que nos acompanha nesse estudo, vamos agradecendo por esta linda oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, no dia de hoje, para o nosso estudo, e pedimos humildemente para que Jesus fique conosco esta noite, nos acompanhando, nos auxiliando no nosso entendimento, nas nossas reflexões, Mestre. E que tudo transcorra num clima de muita paz, de muito amor e de alegria. Que assim seja. Obrigada. Então, vamos lá. Então, continuando aqui na introdução, capítulo 15, que vai falar a loucura e suas causas. Então, aqui Kardec, ele já inicia dizendo assim, só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui. Há ainda criaturas que veem perigo por toda parte, e tudo aquilo que não conhecem, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo do fato de terem algumas pessoas que se entregam a estes estudos perdido a razão. Lembrando que aqui a gente está continuando quando Kardec ele está falando dos céticos, né, dos opositores em relação ao trabalho. E aí, continuando aqui ainda no primeiro parágrafo. Como podem os homens sensatos aceitar essa objeção? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais? Quando o cérebro é fraco? Conhece-se o número de loucos e maníacos produzidos pelo estudo matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? E devemos, por isso, banir tais estudos? O que provam esses efeitos? Então, Kardec aqui ele faz várias interrogações em relação a essas objeções, né, que tudo aí levava à loucura. E aí ele continua aqui no segundo parágrafo, todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião
fornecem os seus contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. E aí ele continua aqui no terceiro, que eu também achei bem interessante. Digo, portanto, que o Espiritismo não tem nenhum privilégio nesse assunto. E vou mais longe, digo que o Espiritismo, bem compreendido, é um preservativo da loucura. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, em face do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem para suportá-las. Então, aqui nesse capítulo, Kardec e o Espiritismo aponta que todos nós temos problemas, dificuldades, desafios, né? E a cada pessoa ela vai ter a capacidade de enfrentá-los. Isso depende muito como a pessoa vai encarar esse tipo de problema. Se vai levar ao desespero, ao desequilíbrio, e que muitos pensam até em suicídio, né? O que ele aponta aqui em um momento do texto, e que essas preocupações dos espíritos encarnados, que somos nós, podem ocasionar, sim, a loucura. O espiritismo, ao contrário, aí ele aponta que é um preservativo contra a loucura, e não que permita isso, né? Ou seja, é um alívio. E também, entendo aqui que ele relata também que permite aos espíritas eles verem as coisas de modo mais elevado, que o espiritismo tem meios próprios para atuar sobre as almas de modo a evitar esse equilíbrio. Então, vai para evitar e não para auxiliar, né? Até como ele fala lá no início de cérebros fracos. Então, o Espiritismo nos ajuda a enxergar a vida além do material e que existe a vida espiritual, que os problemas aqui, terrenos, eles são breves, são passageiros, eles não vão ficar durando, né, por tanto tempo assim. Então, as palavras de Chico, tudo passa. Então, é isso que traz aqui o item 15. Que é o capítulo 15. Aí vamos para o 16. O 16, ele fala da teoria, a teoria magnética e a do meio ambiente. Ele já começa assim. Resta-nos examinar duas objeções. As únicas que realmente merecem esse nome porque se apoiam em teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam apenas efeitos magnéticos.
Os médios ficariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado, fenômeno conhecido de todos que estudaram aí o magnetismo. E sonambulismo é um processo anímico, né, do próprio ser, ou seja, do próprio médium, da própria alma. E aqui eu anotei que essas objeções eram porque os opositores daquela época, eles não queriam aceitar que fossem os espíritos que estavam se comunicando. Então, eles diziam e queriam provar que seria efeito do próprio médico, do efeito sonambúlico, ou seja, né, aquele estado de sono. E aqui, Kardec, ele se refere ao magnetismo. Não tenho tanta propriedade para falar de magnetismo, né? Talvez aqui alguém tenha feito curso, saiba um pouco mais. Eu não fiz. Mas o magnetismo, né, entendo que são os fenômenos associados às forças produzidas entre circuitos que há uma corrente elétrica. E Friedrich Mesmer, né, foi o fundador da teoria do magnetismo. E Mesmer, ele viveu de 1734 a 1815. Então, Allan Kardec, ele estava com 11 anos quando Mesmer desencarnou. Mas toda essa teoria de Mesmer sobre o magnetismo, Kardec se apropriou, porque Kardec era muito estudioso, né? Então, Allan Kardec, realmente, ele não descarta a ideia de que pode, sim, realmente haver casos que é o próprio médium, mas que é um fenômeno sonambúlico. Mas o que ele aponta aqui, que é um erro, né, eles fazerem uma redundância, ou seja, achar que sempre, tudo é sempre efeito do sonambulismo. Pode ter, mas nem sempre, né? Então, o fato deles negarem que seriam os espíritos comunicantes, eles alegavam que sempre aí era o efeito sonambúlico. Então, Kardec, com toda a sua inteligência, ele faz questionamentos, né, onde se reflete realmente que não poderia ser tudo do médium, né? Então, aqui é um texto até longo, né, esse capítulo aqui 16, e Kardec, ele faz vários apontamentos e ele sabe refutar aqui, né? Bom, aí tem um outro item aqui que ele fala que é da segunda teoria, né, das objeções. Está no 1, 2, 3, 4. É o quinto parágrafo. Então, tá lá. Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido pelo menos de algumas delas. E aí, depois, mais abaixo, ele coloca que essas pessoas, incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não conseguia explicar, e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explicam-no a seu modo. Então, essa segunda teoria aqui, né, essa outra tese, é de que o médium, ele captaria do meio ambiente as mensagens, capta os pensamentos, os conhecimentos das pessoas que estão ali, que o cercam. E aqui a gente está falando também de um grupo mediúnico. Então, por isso que a importância, né, de uma seriedade, do respeito no estudo, porque, caso contrário, né, viriam espíritos não nobres, mas eles alegam que o médium captava ali todos os pensamentos, né, dos outros médiuns que estavam ali. Então, e que tudo isso
seria uma verdadeira aberração, o que ele comenta aqui em algum momento, né? Que o médium, ele não está captando o pensamento do grupo que está inserido, né? Ou numa cidade, ou num bairro, não importa, mas sim um espírito, né? Que fala através de um médium. E na hora, e aqui o texto ele é bem longo, em algum momento aqui ele comenta, né, que não adianta chamar o espírito a hora que quiser, né? E às vezes você pode chamar, pode fazer uma prece e ele não vai vir se não for necessário. E muito menos ainda, espíritos nobres, eles não virão para se comunicar dando respostas para perguntas tolas, porque ali muitos queriam testar, né, as reuniões mediúnicas e faziam perguntas tolas. Então, o espírito superior não vai ficar perdendo tempo com isso, né? Então, o que ele fala que realmente é uma aberração. E lembrando que essa parte não é a hora que a gente quer, né, que o espírito comunicante venha. Então, lembrando que a comunicação dos espíritos, então, é sempre de lá para cá, e não o inverso. Tá? Ok? Então, esse foi o resumo aqui do capítulo 16. Aí vamos para o 17. O 17 é preenchendo os vazios do espaço. Então, aqui, no segundo parágrafo, eu grifei aqui que ele fala: a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no seu recolhimento. Então, aqui ele está realmente nos chamando aí a atenção que não é um estudo corrido, né? Que você lê, tá tudo certo, não. Você tem que se recolher, você vai assimilar, né? E isso também, para mim, me remete, por exemplo, tem lives aí maravilhosas. É muito interessante, a gente aprende muito, mas a gente não pode deixar de ler também a obra. A mesma coisa quando a gente assiste um filme, né? A obra, a leitura, ela vai nos dar mais detalhes, detalhes onde vai fazer a gente refletir, a gente pensar, aí a gente vai juntando as nossas ideias, né? E aí vai chegando naquele entendimento, e assim é tão gostoso quando a gente chega nesse entendimento, né? Que vai pegando um pouco aqui, um pouco ali, e a gente mesmo faz o nosso fechamento. E aí, no terceiro parágrafo, mais ali no meio, ele diz: os princípios aqui expostos não são de nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nesses estudos um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, indicando-lhes o caminho para a sua concepção. Então, aqui Kardec ele trouxe reflexões que realmente nos levam aqui a analisar, que, como eu já disse, que não é um estudo comum, um estudo corrido, né? Cabe a nós aí a refletir sobre várias coisas que nós vamos ver, né? E as perguntas aí a seguir, que são 1019. E aqui nesse texto, também no capítulo 17, ele fala das causas do ceticismo relativo à doutrina espírita. Então, uma das coisas aqui que eu anotei é
naquela época, eles faziam uma observação muito incompleta dos fatos. Então, por isso havia o ceticismo, por isso eles não acreditavam que seriam os espíritos. Então, a não observação dos fatos espíritas vem somente por um prisma experimental, né? Esquecendo do filosófico ali das manifestações inteligentes que estavam por detrás, que eram os espíritos. E outra coisa aqui que é importante também, ele fala da curiosidade, né? Porque muitos queriam só ver o fenômeno, e isso existe até hoje, então quer só ver o fenômeno. E o livro dos Espíritos, ele nos propõe muito mais do que isso. Ele nos propõe a estudar, a ver realmente o que, além desses acontecimentos. Então, não são passatempos de ver, né, as manifestações, e sim a mensagem, o estudo, o aprendizado, porque foi isso que os espíritos fizeram e fazem até hoje, né? Bom, e também aqui ele diz, né, que a verdadeira doutrina está nos ensinos dados aqui pelos espíritos. E o espiritismo, ele preenche a lacuna da solução de continuidade dos seres da matéria bruta ao homem e de todas as ordens do mundo invisível, desde o homem a Deus, que o que diz, eu vou ler um pedacinho aqui, que ele fala do alfa ao ômega, né? Ele usa aí até duas letras gregas, porque tudo se liga, tudo se encadeia em diferentes graus que conduzem à perfeição. Então, ali mais para o final, no último parágrafo, ele fala aqui, ó, entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Ele ainda coloca uma interrogação. Ou seja, entre nós, seres humanos, né, a gente vai passar aí por várias evoluções até chegar a Deus. E olha só o que vai ser preenchido nesses espaços. Vários seres em evolução aí. Então, a razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos. Como disseram os astrônomos, que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos. Qual a filosofia que preencheu essa lacuna? Aí ele faz essa interrogação. O Espiritismo nos apresenta preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres não são mais que espíritos nos diferentes graus que conduzem à perfeição. E assim, tudo se liga, tudo se encadeia, do alfa ao ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. E vós, que deles rides, usai rir das obras de Deus e da sua onipotência? Allan Kardec. Então, Allan Kardec, ele termina aqui essa introdução de 17 capítulos, né? E é maravilhoso esse fechamento, porque todos seremos aí perfectíveis aos olhos de Deus um dia, né? Então, é como a gente fala, somos do átomo ao arcanjo, e até chegarmos ali é um caminho a percorrer, mas todos seremos aí capazes. E assim eu termino aqui a minha parte, agora eu abro para vocês. Eu queria só fazer um... Quer falar, Cicely? Não, eu queria só fazer um comentário do que foi dito no capítulo 15, aqui na introdução, que ele aborda o tema loucura e suicídio. Acho que é um tema extremamente relevante para nós encarnados, e que ele é tão relevante que ele é mencionado no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então tem o item 14,
que fala exatamente sobre o suicídio e a loucura, né? Acho que é um parágrafo curto, acho que vale a pena a gente ler, ver como fecha bem a explicação da Mary no capítulo 15, né? Então ele fala assim: encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem se julga sem forças para suportar. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuados quando possuímos esse conhecimento espiritual. Então, é algo assim tão importante e que faz até parte aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse comentário. Perfeito, Gerson. É muito legal a gente fazer esse link, né, das obras. E, aliás, a gente estudando agora o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que muitos estudos a gente vai fazer muito link com as questões. Olha, no Livro dos Espíritos, né, fala de tal questão, e os espíritos não respondem, né? Sim, Suzeli, agora eu passo para você. Eu também queria falar do capítulo 15, da loucura e suas causas, né? Uhum. Que nem ele falou muito bem, né? Você expôs muito bem, ele completou, inclusive, a importância do espiritismo nessa questão da loucura, né? No tempo de Kardec, eu acho que permanece até hoje, né? Sempre que se fala em espiritismo, se liga à loucura, né? Imagina, alguém fala com alguém do outro lado, alguém que já morreu, né? Normalmente se fala assim. Então, você, inclusive, citou, né, esse trecho. O espiritismo, bem compreendido, é um preservativo da loucura. Sim, isso. Porque ele vai tratar da racionalidade, diferente de outras religiões, né, não citando não discriminando nenhuma religião, que vai citar o demônio, muito temor, muito medo, o próprio Deus como alguém a ser temido, né? Que poderia provocar muitos desequilíbrios. O Espiritismo é o contrário, ele trabalha na racionalidade, ele vai neutralizar esses efeitos do temor, no sentido que ele te mostra o além-túmulo, o além-morte, como uma coisa natural, como uma coisa não de temor, né? Deus não pune ninguém, Deus não é Deus que vai perdoar, é a gente mesmo que vai, através da reforma íntima, acontecer isso. Então, desde a época de Kardec, que se coloca quantas pessoas internadas com remédios fortíssimos, né? Que, na verdade, são médios, né? Sempre aconteceu isso. Então, eu acho assim, que é interessante chamar atenção a isso, porque inventaram tantas doenças, esquizofrenia, um monte de coisas que foram rotulados, na verdade, né, principalmente na antiguidade, em tempos mais longínquos, né, como pessoas doentes mentalmente, que, na verdade, eram médios, né? Então, é bom chamar essa atenção. Isso mesmo. Obrigada, Suzeli. É isso mesmo. Maravilhoso, né, a gente fazer esses complementos. Isso. E permanece, né, isso até hoje, né? Infelizmente, há muita discriminação em relação ao espiritismo, né? Muitas pessoas discriminam demais. É uma luta constante que temos, né? De termos que, muitas vezes, escutar, né? Piadas, um monte de coisa.
Sim. Então, mais alguém gostaria de externar suas reflexões? Senão, já vamos partir para a nossa prece final. Também já estamos chegando aí ao finalzinho. Como passa rápido, né, gente? Olha só tem 4 minutinhos aqui. Muito bom. Então, vamos assim agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que não temos nenhuma dúvida que Ele esteve conosco esta noite, nos auxiliando em nosso aprendizado. E pedimos, Jesus, guarde os nossos lares com a sua luz, que tenhamos mais uma semana linda e abençoada, e que na próxima quinta-feira nos encontraremos aqui, no mesmo horário, com um grupo de estudos, para nos aprimorarmos um pouquinho a cada vez. Muita gratidão, gratidão, Jesus, gratidão, Deus, e aos amigos espirituais. Que assim seja.